Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Estamos estudando esta excelente obra que tem como um dos seus autores o professor, historiador, doutor André Leonardo Chivitarese, Judaísmo, Cristianismo e Helenismo, ensaios acerca das interações culturais no Mediterrâneo. Nós daremos continuidade à nossa leitura do exato ponto onde paramos anteriormente, tá bom? A nossa ideia é estudar essa obra e entender, o contexto das sociedades antigas, daquele chamado judaísmo do Segundo Templo. Nós vamos continuar a leitura do exato ponto onde paramos anteriormente e deixarei o link aqui, dos vídeos anteriores aqui para que você possa acessá-los e estudar em sequência conosco aqui, tá bom? Nós paramos aqui no exato trecho onde vai falar acerca do contexto histórico, em que o livro é desenvolvido, as narrativas que estão ali sendo ditas acerca dos judeus, do templo, a época de Antíoco IV Epifânio, todas as questões que envolviam este período. Então vamos continuar. Elas estão centradas em torno de Joshua ou Jazão, como ele queria ser chamado, irmão de Onias III, ambos sumos sacerdotes. Joshua como sumo sacerdote, vê 2 Macabeus 4, 7 a 10, com relação ao cargo ocupado por Onias III, vê 2 Macabeus 3, 1, 15, 12. Jazão estabeleceu um conjunto de obras e ações de caráter marcadamente helenizante em Jerusalém. O ginásio, que parece ter substituído o papel catalisador do templo, está lá em 1 Macabeus 1,13, 2 Macabeus 4, 12 a 15. O epêmion, utilizado para educar jovens nos princípios helênicos, o alistamento de homens de Jerusalém como cidadãos de uma polis de tipo helenístico, possivelmente Jerusalém de Antioquia, 2 Macabeus 4, 9. Caberia a Jazão e aos seus apoiadores diretos a autoridade para determinar quais seriam os habitantes de Jerusalém que obteriam direitos e privilégios como cidadãos da nova polis, como também ser observado, porém, os dois principais textos para entender, mesmo que parcialmente, as reformas helenizantes em Jerusalém são 1ª e 2ª Macabeus e não Daniel. Ou seja, para que nós possamos entender este contexto mais helênico, helenizante, do qual, no livro do profeta Daniel, nós vamos dizer assim, que estão ocorrendo algumas denúncias proféticas, nós devemos recorrer às literaturas que, de fato, irão estar num cenário em que o livro de Daniel também está presente. Lembre-se, nós vimos nas aulas anteriores, o livro de Daniel não fala de uma esperança profética para o futuro. A época que ele está falando é a época de Antíoco IV Epifânios. Essa é a época em que o livro do profeta Daniel está tentando se remeter. Se você quer entender Daniel, você tem que entender o que está acontecendo em torno do século II a.C., século II antes da Era Comum. Não tente pensar em 2000 anos à frente, profecia messiânica acerca de Jesus, vai no contexto real do qual aquele livro foi produzido. Nós vimos isso aqui, rapidamente eu vou voltar aqui para quem possa ainda estar desatento a isso, nas páginas anteriores, que nós estudamos essa questão acerca do que o livro de Daniel estava falando. Lembrando que lá no VOB, lá no Verdades Ocultas da Bíblia, eu também já trabalhei o livro de Daniel, sua autoria, sua composição, a época em que foi escrito, a estátua de Daniel, os sonhos de Daniel, o personagem de Daniel, tudo isso você tem lá no Verdades Ocultas da Bíblia, trabalhado, tratado. Nós estamos aqui especificamente lendo a obra do Dr. Leonardo Chivitarese, que vai de encontro àquilo que nós já apresentamos. Ele está apresentando com um olhar mais técnico, com um olhar histórico, tá bom?
Então, é importantíssimo você estar por dentro destas literaturas como um todo. Os 3 textos apresentam pontos de contato, embora eles sejam poucos, no que diz respeito à participação dos judeus nas reformas helenizantes propostas. Estes pontos se resumem a 2 aspectos. A aliança feita, presta atenção, entre Antíoco IV e uma parcela considerável dos judeus de Jerusalém, Daniel 9:27, 11:30, 32. 1 Macabeus 1, 11 e 12, 15, 43, 52. São os versículos. Particularmente os habitantes citadinos. Não apenas habitantes citadinos, como também da população rural, conforme demonstrou convincentemente Sherlock. Ele dá referência aqui do ano e das páginas da obra. Presta atenção. 2. O fato de os judeus terem sido reduzidos a bem poucos entre todos os povos. Daniel 3:37. Provavelmente esta afirmação não está relacionada com um decréscimo da população judaica provocado pela baixa taxa de natalidade, mas ao fato de as ações de Antíoco, que estão registradas aqui em 1 Macabeus, terem provocado morte e fuga de muitos judeus que se lhes opunham, tornando Jerusalém estranha à sua progênie. Olha que interessante. Convém apontar algumas questões acerca dos 2 aspectos citados. Primeiro, muito embora os autores dos livros de Daniel e o 1 Macabeus levem os seus leitores a deduzir que os responsáveis pela aliança com o Antíoco IV Epífanes fossem os cidadãos citadinos de Jerusalém, Sherlock levantou uma interessante e convincente hipótese de que a população rural também apoiou esse acordo. O seu argumento baseia-se nas ações do rei Seleucida de retornar a adoração de Yahweh à sua forma original, antes da reforma de Ezequias. Segundo outros autores, as iniciativas culminaram nas reformas helenizantes, preste atenção nisso, que culminaram nas reformas helenizantes, foram propostas pela própria comunidade judaica. Não há nenhuma referência nos textos antigos que alguns deles, escritos por autores extremamente duros em suas críticas a Jasão, que venha a sugerir ou indicar uma oposição às ações deste sumo sacerdote. Nenhum dos autores acusa Jasão de violar ou alterar o culto praticado no Templo de Jerusalém ou de ter proibido as práticas normais do judaísmo. Por fim, mesmo diante de textos violentamente contrários ao Antíoco IV Epífanes, não se observa nenhuma ação contrária a Jasão ou ao soberano Seleucida quando este último visitou Jerusalém. Ao contrário, o rei foi magnificamente acolhido pela cidade. Nela foi introduzido a luz de tochas e ao som de aclamações. 2 Macabeus 4, 22. Consta-se, portanto, que a comunidade judaica, principalmente aquela localizada em Jerusalém, já estava plenamente mergulhada no processo de helenização. E a cidade santa era uma das mais helenizadas do Mediterrâneo Oriental. Olha o que eu falei já aqui para vocês, quando eu estava falando um pouco numa live, né, sobre a questão do helenismo no judaísmo do Segundo Templo. Que não seria possível as amálgamas cristãs terem ocorrido com os cultos de mistério, com as questões helênicas, se não houvesse uma adesão popular destas crenças. Estas crenças não foram parar nos textos por mera indução de escribas, mas porque havia um eco na população. Interessante. Havia pouquíssimas áreas e povos ao longo do terceiro e segundo séculos imunes ao processo de helenização. Esse, porém, não era o caso das populações citadinas da Judéia. Como bem observaram Ayers e Mendel, Alexandre não introduziu a cultura grega na Palestina. Ele a encontrou lá. Para o maior aprofundamento da questão, vê Chevitares 2004. Por outro lado, o fato de um autor bíblico escrever em hebraico ou em aramaico
não é garantia de que ele esteja mais imune ao helenismo do que aquele que optou por escrever em grego. Como é sabido de todos, os autores dos livros de Macabeus escreveram em grego, muito mais do que sugerir uma adesão ao helenismo por ambos os autores. Tal fato deixa transparecer dois fortes indícios. Olha que interessante. Um intenso processo de interação cultural sob o ponto de vista das ideias e dos conceitos presentes no helenismo, envolvendo muitos judeus situados não apenas na Palestina, como também em toda a bacia mediterrânea. 2. E a própria incapacidade de muitos judeus de lerem os textos sagrados em hebraico, por já não conhecerem mais esta língua. Isso aqui é fantástico. Exatamente um aspecto que eu falei já em várias aulas que eu trouxe lá no VOB, no Verdades Ocultas da Bíblia, que se nós pegarmos as citações, por exemplo, do Novo Testamento, as citações que se referem ao Antigo Testamento, mais de 90%, se não todas praticamente, são menções ao Antigo Testamento grego, a Septuaginta, e não ao Antigo Testamento em hebraico. É a menção, a versão grega do Antigo Testamento. E isso os escritos do Novo Testamento. Daí você vê, é mais uma evidência de que a argumentação que está sendo desenvolvida aqui pelo professor Leonardo Civitarese, ela tem, vamos dizer assim, um forte indício. Daniel não sugere de imediato que os seus leitores não soubessem o grego ou estivessem imunes ao helenismo, como foi bem observado por Momigliano. O autor do capítulo 2 de Daniel, que opta por escrevê-lo em aramaico, já que esta língua estava bastante difundida no território propriamente judaico, lança a mão da teoria da sucessão dos impérios, que é genuinamente uma ideia grega. Aliás, eu já fiz essa live aqui, mostrei várias tradições que falam sobre a teoria da sucessão dos impérios. Eu fui em Hesíodo, eu fui na literatura persa, eu fui nos essênios, eu fui na literatura assíria. Então era algo que era conhecido na literatura romana, era algo conhecido no mundo antigo, não era nenhuma novidade, era algo conhecido, tá bom? Vamos continuar aqui. Para que a narrativa sobre o sonho de Nabucodonosor relativo à estátua composta pudesse ser plenamente entendida, o leitor deveria ter o mínimo de conhecimento desta ideia e dos conceitos gregos nela envolvidos. Bom, eu vou parar por aqui, pessoal, a nossa leitura, porque eu tenho optado, né, como são aulas, estudos, eu estou explicando, né, livros nessa fase aqui do professor Carlos Alexandre Costa, a pedido de várias pessoas. Eu estou lendo obras e explicando-as, né, com o nosso conhecimento, a nossa formação, as nossas pesquisas, que já desenvolvemos aqui ao longo de anos. Então, eu estou fazendo esse trabalho de mais, vamos dizer assim, explicar obras que o nosso público está lendo, que o nosso público está acompanhando as nossas leituras também, junto comigo, nos grupos ou no individual. Então, essa obra é interessante, adquira, tenha ela para você, guarde, como uma obra também de consulta, quando você for querer fazer uma pesquisa acerca do livro do profeta Daniel. Nós vamos retomar na próxima aula do exato ponto onde paramos. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to